Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui iniciando a nossa live, a primeira live da Oficina da Palavra agora deste 2022. Enquanto a gente aguarda o pessoal chegar, vamos esperando aí, o pessoal já está entrando. Edir já entrou, que é um dos nossos convidados de hoje, o Marcelo também. Então já vou incluir vocês dois aqui na opa! Ó, Edir já entrou, Marcelo já enviei aí o convite. Oi, Edir, tudo bom? Oi, tia, tudo jóia? Oi, amor, tudo bom, Marcelo? Nada. Tudo certo, gente? Tudo jóia. Então, ó, tô vendo aí que a Bruna já está aí online também, Pedro, o pessoal tá entrando, né? E dessa vez aqui estamos iniciando, né, o nosso primeiro encontro, bate-papo aqui de 2022, do nosso Além das Palavras. Já fizemos outros papos em outros anos, aí os dois são a parceria especial aqui da Oficina da Palavra, o professor Edir Alonso, né? Edir ponto literatura, que é o Instagram dele, né? Professor, né, já há anos aí do ensino médio, de cursinhos pré-vestibulares, sempre antenado na literatura, mas também com uma visão muito ampla de sociedade, uma visão crítica, né? E do outro lado aqui, o professor Marcelo Borré, meu marido, companheiro e parceiro aí de vários papos e ideias, né? Professor de história, também apaixonado por literatura, né? Professor também, formação aí do ensino médio e experiência também de muitos anos aí nos pré-vestibulares nacionais, né? E, além de tudo, os dois já publicaram textos, né, em Texturas, que é a nossa revista literária. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu sou a Cíntia, professora aqui da Oficina da Palavra e editora da revista Texturas. Dei depois uma olhadinha ali nos nossos links. Tem ali também o link lá para o canal do YouTube, onde tem todos os nossos papos anteriores. E a gente, esse ano, resolveu aproveitar o momento. Aí a gente ainda não tinha engrenado no ano, né, Edir e Marcelo? Mas como a gente não quis perder, essa é uma das primeiras efemérides importantes aí de 2022, que é o centenário da Semana de Arte Moderna, né? Também, né, uma outra efeméride que está muito coladinha a essa é o bicentenário da independência da República, porque, aliás, foi esse o mote, um dos motes, né, que mobilizou para a semana, como a gente vai conversar sobre isso, né? Então, em fevereiro de 1922, o Teatro Municipal de São Paulo, né, recebia, né, a então Semana de Arte Moderna. Eu vou começar aqui, antes de passar a palavra primeiro para o Edir, que vai contar um pouco para a gente sobre literatura, e depois o Marcelo também vai falar sobre o contexto histórico da época, porque está tudo ligado, né? A arte está sempre reverberando os acontecimentos culturais, sociais, econômicos, toda essa isso que fervilha, né, em todos os momentos. E quando a gente tem esse distanciamento, é possível a gente fazer uma avaliação. Eu vou começar, então, para provocar e passar a bola para o mestre Edir, com um poema. Depois ele vai falar aqui. Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra. Aos pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Verde como primo, em comer os hiatos,
que arte e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos as formas à forma. Clame a saparia, em críticas céticas, não há mais poesia, mas artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatutário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, trânsito de frio, sapo cururu da beira do rio, né? E aí, com isso, eu passo a palavra para o Edi, que andou agitando a semana toda aí com o tema da Semana de Arte Moderna e deixou lá no Instagram dele umas perguntas que ele vai comentar aqui. Quantos dias teve a Semana de Arte Moderna? Os modernistas desprezavam as influências europeias? Tarsila do Amaral estava presente na semana? Quem fez a leitura do poema Os Sapos? A semana foi um sucesso? E depois, movimento elitista ou revolucionário, né, Edir? Nacionalista ou influenciado pelas vanguardas europeias, né? Então, com a palavra, Edir Alonso. Massa! Valeu, Cíntia. Obrigado pelo convite, pela iniciativa. Salve, mestre Borretti. Legal estar aqui na companhia de vocês. E, bom, realmente dá para perceber que só pelas indagações que eu procurei lançar ali, a gente tem um caráter absolutamente contraditório na semana, né? A gente pode, muitas vezes, pensar na semana como uma afirmação de uma identidade nacional e pode pensar na Semana de Arte Moderna também como um movimento que foi profundamente influenciado pelas vanguardas europeias, por exemplo, né? Então, a semana realmente é um evento cheio de contradições, de significados contraditórios, mas absolutamente indispensável para a gente pensar cultura brasileira nos dias de hoje, né? Então, vamos lá, vamos começar pela questão, então, do nacional versus estrangeiro, né, que é uma das grandes indagações que surgem aí. A Semana de Arte Moderna, ela realmente vem de um profundo desejo mesmo da construção de uma identidade nacional, até a Cíntia mencionou aqui o fato da gente estar coincidindo, e vejo que isso também não foi uma mera coincidência, né, com o centenário da independência do Brasil naquela época, né? Hoje estamos no centenário. Então, o que acontece? Os artistas tinham consciência, né, desse marco e entendiam que a Semana de Arte Moderna deveria ser mesmo um grito de independência artística nacional, certo? Então, essa era uma premissa. A Semana de Arte Moderna deveria ser um grito de artes nacionais, da literatura brasileira, enfim. Agora, evidentemente, nós temos muita influência, né, dos movimentos, certo? Edir, mas o teu vídeo está cortando um pouquinho, Edir. Vamos ver se eu mudando um pouquinho de lugar aqui, melhora. Tá? Mas então eu dizia para vocês que é inegável, né, a questão do caráter nacional, mas ao mesmo tempo a influência das vanguardas europeias é nítida. A gente percebe isso, por exemplo, na própria atitude provocativa que os modernistas vão ter. Era bastante característico, por exemplo, dos eventos que os dadaístas faziam na Europa, por exemplo, né? Essa coisa de insuflar a plateia, de buscar a polêmica, de buscar a vaia. Os futuristas faziam esse tipo de provocação também. Aliás, os nossos modernistas foram jocosamente apelidados de futuristas e não se sentiram nada confortáveis com esse rótulo, né? O termo futurista passou a ser usado como uma espécie mesmo de deboche, do tipo, esses lunáticos, esses futuristas.
No entanto, né, os nossos modernistas passaram também a apelidar seus críticos de passadistas. Então, havia, de fato, um grande conflito aqui de ideias, né, e especialmente também um conflito de gerações. Eu sempre costumo dizer que, a respeito de Semana de Arte Moderna, o que nós temos substancialmente aqui é um conflito geracional, né? A semana e esse movimento da geração de 22 foi revolucionária ou foi um movimento aristocrático? Bom, na verdade, nós temos um grupo, né, bem ligado à aristocracia paulistana. Podemos dizer que o Mário de Andrade é que era um cara, vamos dizer assim, de uma origem de classe média. Mas, de maneira geral, né, os grandes nomes, e até aqueles que hoje estão esquecidos, né, mas que foram fundamentais para que a semana esquecesse, faziam parte da elite quatrocentona de São Paulo. Eram, né, os filhos dos barões do café, faziam parte mesmo da aristocracia paulistana, né? Sim, porque alugaram o teatro municipal, né? O que não é uma coisa, vamos dizer assim, fácil de se fazer, se não houver poder aquisitivo ou, digamos assim, networking, digamos assim, para obter né, esse cenário aí privilegiado para o evento. Então, quer dizer, de fato, há um caráter aristocrático no evento, sem dúvida, mas existe um caráter revolucionário, não no aspecto político-ideológico, eu diria. Há um aspecto revolucionário em termos estéticos. Certo? Então, podemos dizer, né, que há uma revolução estética no nosso modernismo de 22, certo? Tem outros debates aí que a gente pode fazer, por exemplo, a respeito dessa primazia de São Paulo. Tem algumas críticas que se costuma fazer, né, à Semana de Arte Moderna como se ela fosse, vamos dizer, supervalorizada pelo fato de ter sido o evento paulistano. E há uma série de outras coisas que a gente pode discutir aí ao longo dessa noite, mas deixar a palavra com vocês, mestres. Sim, sim. Então, Marcelo, o que estava acontecendo ali nessa época que a gente pode trazer, né? Porque foi um evento, como o Edir falou, né? Não foi a semana inteira, embora tenha sido chamado, né, de semana, foram três noites. E um grupo de jovens que articulou, né? Depois o Edir conta um pouco mais aí de como tudo começou, né? Mas o que estava acontecendo no Brasil e no mundo? Tem um ruidinho. Vocês estão ouvindo o ruidinho? Agora deu uma distorcida geral aqui. Né? Deu uma distorcida forte. Tá saindo tem alguma interferência aqui. Bom, vamos tentar. Então, eu estava contando que o que acontecia, né, no mundo nessa época, embora a semana marque o início, eu acho que deve ter a minha voz que está ouvindo daqui, né? Não. Eu acho que tá até doendo no ouvido. Deixa eu vou... vai falando, porque eu estou ouvindo, minha voz, eu vou pegar enquanto isso eu pego um fonezinho. Vai contando para a gente aí o que está acontecendo nesse período. Bom, Edir, prazer enorme estar com você aqui, meu grande camarada, meu grande companheiro, e camarada no sentido estrito da palavra, né? Sem dúvida. Camarada de câmara, aquele que está sempre presente. Bom, Cíntia, Edir, moçada, a semana de 22, eu vou ampliar um pouquinho para o ano de 22, né? A gente teve esse ano o ano da fundação do Partido Comunista do Brasil, e eu digo do Brasil porque ele era chamado de Partido Comunista do Brasil, embora fosse PCB, aí depois virou Partido Comunista Brasileiro. A gente tem um evento muito importante que é o tenentismo, né? O Forte Copacabana, em 22, que é outro acontecimento que é muito importante. Então, a gente está vivendo nos anos 20 acontecimentos super importantes, super decisivos na história do Brasil. E a gente não pode negar que a gente está sendo referência
referência, a gente está recebendo a Belle Époque. Então, tudo isso faz parte daquele contexto. Agora, você e o Edir acabaram citando uma coisa muito importante, que é o caráter revolucionário ou não da Semana de Arte Moderna. Vamos lembrar que em 1922 a gente está recém saindo da escravidão. Então a gente tem ali em 1888 o fim da escravidão. Então a gente tem uma população ainda marginalizada, negra, que não é recebida, acolhida. A gente tem uma população indígena que também não é acolhida. Então não se espera outra coisa do movimento artístico que não seja elitista. Agora, a grande questão que coloca há uma ruptura com aquilo que até então se propunha, que é, por exemplo, o parnasianismo. Então você tem aí uma quebra de referência, uma quebra de paradigma que é muito importante. Os anos 20, se a gente pensar bem, o Brasil está caminhando para uma ideia de construção nacional que não existe. A gente teve a independência em 22, 100 anos depois, ainda não se construiu uma identidade brasileira. Ainda não se construiu uma identidade do que é o Brasil. E a Semana de Arte Moderna, mesmo que tenha uma influência europeia, do ponto de vista estético, do ponto de vista da compreensão da arte, ela começa a jogar elementos brasileiros. Não podemos esquecer, para mim, os dois grandes pintores, de Cavalcanti e Portinari, que expunham isso. Então é muito curioso quando se fala assim, mas a Semana de Arte Moderna é uma referência elitista. Claro que é. A arte é elitista. É evidente que é. Mas você começa a ter, pela primeira vez, temáticas nacionais. Quando você pega o Portinari e você vê no Portinari trabalhador do café, retirante do Portinari, ou ainda quando você vê no Di Cavalcanti a prostituta, o malandro do Rio de Janeiro, você já alterou a sua perspectiva de exposição do Brasil. Então você está expondo o Brasil que não é o Brasil das elites. Não é o Brasil que se apresenta como a elite quer. Então, a Semana de Arte Moderna, ou os modernistas, tem isso no meu entendimento, de valorização. E, voltando à questão histórica, né? A gente está numa década de 20, que é uma década de grande efervescência política, de grandes propostas de mudanças políticas. Como eu falei, é a fundação do Partido Comunista do Brasil, e eu digo do Brasil, que não tem nada a ver com o PCdoB, é do Brasil, porque se falava do Brasil, mas é um PCB, e a gente tem o primeiro movimento elitista, vamos ampliar, de questionamento das elites agrárias paulistanas. Então, é um movimento importante, é um movimento que se propõe a trabalhar elementos diferenciados do que até então se tinha, mas tem limite. É um movimento elitista? Claro que é. Quem é que fazia? Eu vou lembrar aqui o Felipe Nobre Figueiredo, que no Fronteiras Invisíveis do Futebol, ele dizia: muitos clubes brasileiros nasceram das elites. Mas é claro, a população, o trabalhador, ele não consegue ter essa movimentação, ele não consegue ter essa erudição e essa inserção, infelizmente. Não consegue ter. Então, esse movimento acaba partindo da elite, não reverenciando as elites. Mas eles saem dessa elite. Eles saem, eles se apresentam a partir da elite.
E vale lembrar, que muitos artistas da Semana de Arte Moderna, como Oswald de Andrade, Patrícia Galvão, a Padua e tantos outros, eram membros, estavam vinculados ao proto-Partido Comunista do Brasil. Ou seja, eram da elite, mas tinham uma preocupação com o conjunto da sociedade. É interessante. Vai haver, aos poucos, né, uma tomada de posição cada vez mais clara e cada vez mais radical por parte desses caras que fizeram a Semana de Arte Moderna acontecer. Mas, num primeiro momento, parece que as coisas elas ficam realmente um pouco indefinidas. No saldo final da semana, o Mário dizia... não sabíamos ainda o que queríamos, sabíamos bem o que não queríamos. Então, o que unificava esse grupo era muito mais justamente aquela proposta, ou melhor, né, aquela atitude destruidora, né, de destruir as tradições, de destruir o passado, né, de destruir esse passadismo que a gente comentou aqui, mas não havia ainda muito clara essa matriz ideológica. E a gente vai percebendo que aos poucos essas posições elas vão sendo tomadas pelos artistas. E a gente até vai perceber dentro do movimento que vai haver caras que vão tomar o lado exatamente oposto, né? Como o Plínio Salgado, por exemplo, que vai acabar sendo um cara lá do integralismo mais tarde. O Oswald ele vai se radicalizando e principalmente quando ele tá com a Pagua aí, ele vai chegar no ápice mesmo do seu espírito revolucionário, né? E aderindo mesmo ao comunismo. Eu acho uma história muito legal de radicalização de um cara que sempre foi radical e chega, né, ao ápice do seu radicalismo ali nos anos 30, né? Bem bacana isso. Mas, Edi, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: quando você se propõe a fazer um acontecimento, um evento, tem uma fundamentação artística, é claro que a questão política ela está inserida no processo. É evidente, ela está ali dentro. Agora, o que se vai verberar, o que se vai desdobrar disso, ninguém sabe o que é. Até porque os próprios artistas não sabiam o que era, o que iria acontecer a partir disso, né? Então, a Semana de Arte Moderna, eu conversei, a gente dialogou muito sobre isso antes, ela não é um incremento revolucionário de transformação para que as pessoas tenham acesso, mas ela propõe a fazer uma leitura diferente do ponto de vista artístico daquilo que é o brasileiro, daquilo que é o Brasil. Então, eu não me canso de citar, não a Anitta, mas fundamentalmente, dois caras que, para mim, não por uma questão de gênero, mas por uma questão de inserção mesmo, num Brasil ainda agrário, super explorador, violento, de você ter, por exemplo, um Di Cavalcante que retrata prostituta e malandro e um Di Cavalcante, um Portinari que retrata o retirante, que retrata o trabalhador do café. Nunca fizeram isso. E isso é absurdamente revolucionário. Mesmo que muitas obras tenham vindo depois, isso tem a sua raiz a partir dessa perspectiva diferenciada. Perfeito. Só se torna possível a partir disso, né? A partir desse movimento de revolução estética que a gente começa, então, a permitir também a renovação dos temas, né? Das abordagens, de uma arte também realmente capaz de refletir outras realidades que não apenas aquilo que está na bolha da aristocracia. Perfeito. Sensacional. E Edi, comenta também, porque assim, quando a gente olha com esse distanciamento, né? E o professor, o Marcelo, quando você, né, trabalha, que é o principal tema dele, que é a história, para você fazer, você precisa desse distanciamento para saber que aquele movimento, né, até para colocar como um marco, digamos assim, oficial, de uma etapa para outra, porque, na verdade, não se começou a produzir uma ruptura ali, né? Ela foi um evento que foi um marco, assim como houve outros marcos em outras épocas. O que diferenciou o romantismo para o realismo para o parnasianismo e, né, o pré-modernismo, inclusive comentávamos
antes que o próprio Lima Barreto, né? Inclusive, né, outra efeméride desse ano, 100 anos da morte dele, ou seja, ele faleceu em 1922, mas quando a gente lê o texto dele, é extremamente atual, né? Então a gente vê que tem algumas coisas que já aconteciam antes, que já tem as características, né, modernas, e coisas que continuaram sendo feitas depois, que tinham características parnasianas, né, românticas, por que não, né? Então, é a questão dos marcos, né? E também eu queria que você comentasse, que foi uma das perguntas que você fez, e a semana foi um sucesso, né? Como é que foi esse evento? E as fases, as ditas fases do modernismo. Bacana, bacana. Bom, em primeiro lugar, então, essa questão do marco, né? É realmente sempre muito complicado da gente imaginar as coisas dessa forma estanque. Existe um processo constante. Há quem diga, por exemplo, há quem fale em antecipações modernistas feitas por Machado de Assis, né? Quando a gente lê um romance como Memórias Póstumas de Brás Cubas, alguns momentos em que existe uma exploração dos recursos gráficos que o Machado de Assis faz em alguns capítulos de Brás Cubas, por exemplo, aquilo é uma antecipação do concretismo. É absurdo, né? O Machado, ele antecipa o surrealismo naquele capítulo do Delírio do Brás Cubas, por exemplo. Então, quer dizer, realmente necessário, às vezes, para fins didáticos, que a gente estabeleça esses marcos, né? Às vezes também para essa construção de um imaginário, né? Sobre algo que ganha contornos míticos, como é o caso, né, desse modernismo. Claro que isso também está relacionado com a perspectiva de quem conta a história, né? Que, vamos dizer, são os grupos dominantes dentro de uma determinada sociedade. Naturalmente, a história, então, ela vem por essa perspectiva paulistocêntrica, né? E às vezes isso é bastante criticado. Por exemplo, até o próprio conceito de pré-modernismo, ele acaba sendo criticado em razão disso, porque então, quer dizer, existiria uma espécie de marco zero, tipo, antes e depois da Semana de Arte Moderna, né? Como se fosse antes e depois de Cristo. E assim, podemos falar, sem sombra de dúvida, que Lima Barreto foi modernista antes, né, da Semana de Arte Moderna. Chamá-lo de pré-modernista é uma questão mesmo bastante, vamos dizer assim, de catalogar o autor dentro de um período cronológico, porque estilisticamente, apesar da narrativa do Lima Barreto ainda ter traços realistas, a gente percebe muito claramente a vocação que Lima Barreto tem para a questão de uma linguagem popular, né? E mesmo que o Lima ele tenha, né, se forjado como um intelectual autodidata que aprendeu, né, que dominava outras línguas, que lia fluentemente em vários idiomas e tal, ele era um cara que fazia questão de manter a expressão popular na escrita dele, de fazer esse registro e de dar voz, né, às camadas populares das quais ele próprio fazia parte. Lamentavelmente, né, ele é um ponto fora da curva. Nós não temos, né, muitos intelectuais desse meio suburbano, por exemplo, e se tivermos, né, eles muitas vezes passam por um processo, vamos dizer, de elitização, de adesão à elite, ou de branqueamento, como foi o caso do Machado de Assis, que é um outro tema que a gente pode discutir depois, né? Mas, enfim, o Lima Barreto, então, foi um cara que, sem dúvida, foi modernista antes da Semana de Arte Moderna. Isso também se pode perceber em referências das artes plásticas, né? Por exemplo, Lassar Segall, foi um cara que, em 1913, fez a primeira exposição de arte não acadêmica no Brasil, como se costuma dizer nos manuais. Quando se diz isso, se está dizendo o quê? Que ele fez a primeira exposição de arte moderna no Brasil, 9 anos antes da Semana de Arte Moderna acontecer, né? Então a gente tem realmente, assim, nessa cronologia, né, a vinda do Oswald de Andrade em 1912 para o Brasil, divulgando as inovações futuristas, dizendo claramente que nós estávamos 50 anos atrasados em termos estéticos, certo? Pequena observação, em que lugar do Brasil se poderia ter uma percepção mais aguda desse contraste, né, entre o cosmopolitismo parisiense, né, e o provincianismo brasileiro, que São Paulo, né? Porque São Paulo cresce abruptamente, né, a partir ali do século XX. É diferente do Rio de Janeiro, que experimenta desde a vinda da família real para o Brasil uma dinamização das relações políticas, econômicas, sociais e culturais. Em São Paulo a coisa acontece assim, de repente, de uma hora para outra é um boom. Então, quer dizer, a percepção que o paulistano tem sobre, né, esse contraste entre atraso e progresso, moderno e arcaico, urbano e rural, é muito mais intensa. Então, não poderia ser de outro modo, né? Eu vejo que tem muitos críticos gaúchos, críticos cariocas, né, fluminenses, que vão tentar dizer assim, não, mas isso foi um mito que foi construído artificialmente.
Eu discordo, né? Eu entendo que, de fato, né, a ideia de modernismo como a gente tem hoje, ela necessariamente passa por São Paulo e não poderia ser de outro modo. Tá? Embora a gente não possa desprezar a existência, né, de movimentos muito interessantes também já, né, como eu te falei, no Lima Barreto, no Rio de Janeiro, como a gente pode observar, enfim, até mesmo vamos dizer, em lugares que estão na periferia da economia e da cultura brasileira, produzindo coisas diferentes, às vezes difíceis de catalogar, como é o caso, né, do Rio Grande do Sul, com o surgimento, por exemplo, do Simões Lopes Neto, que é um escritor que também, talvez da maneira mais radical possível, trouxe a oralidade para a literatura. Pouco se fala nesse escritor, talvez por conta da barreira do dialeto, né, por conta da questão mesmo do regionalismo na linguagem dele, mas ele foi pioneiríssimo na questão de fazer a incorporação da fala na escrita. Né? Então a gente pode falar, né, sim, claro, dessas contribuições todas que foram surgindo, mas sem sombra de dúvida, algo orgânico como modernismo, como um movimento e como uma ideia, né, isso de fato necessariamente passa por São Paulo e não há que se ficar preso em bairrismos aqui nesse caso, né, de fato é legítimo que São Paulo reivindique, né, essa paternidade, digamos assim, né? Mas é isso. E tínhamos uma outra questão, né, Cíntia, a respeito... A questão da semana, se eles... porque o próprio Mário de Andrade, pelo que eu vi, ele depois renegou, tipo assim, aquilo foi um evento, mas não vamos encher tanta bola, e foi ressuscitado lá no Estado Novo, não foi? O Mário sempre foi muito cagão, tá? Tipo, pouca gente comenta sobre isso, né? Muito se fala, por exemplo, como grande antecedente da Semana de Arte Moderna, a exposição da Anita Malfatti, e sem dúvida foi a grande polêmica, né? A exposição Malfatti de 1917, virulentamente atacada pelo Monteiro Lobato, naquele artigo, né, que ficou conhecido como Paranoia ou Mitificação. Mas houve uma polêmica também, envolvendo o Oswald e o Mário, em que o Oswald escreve um artigo chamado Meu Poeta Futurista, trazendo ali um trecho de uma poesia inédita do Mário e louvando a poesia do Mário e tal, e brincando com esse termo futurista. O que acabou rendendo, né, dores de cabeça enormes para o Mário, porque essa pecha de futurista, pelo visto, era basicamente uma espécie de etiqueta de maluco colado na testa. Então o Mário depois, em seguida, escreveu um artigo dizendo futurista, eu não, né? Então o Mário, ele sempre teve uma posição assim mais comedida, mais polida, mais, né? O Oswald era um cara que botava mais a cara, né? Mas... E o próprio futurismo ele acabou ficando ligado sendo absorvido pelo fascismo italiano, né? Já que começou lá e aí ficou meio que quase sinônimo, né? Esse lado aí político. E isso gerou, né, uma rusga, inclusive, do Lima Barreto com esses jovens, né, modernistas que eram muitas vezes ligados, né, relacionados com as inovações futuristas. Claro que eles, de fato, né, se inspiravam bastante nessa ideia destruidora, destruir o passado e tal, mas, né, houve sistematicamente também uma tentativa de definir bem o modernismo como um movimento de inovação e tal, mas que não era exatamente ligado, né, aos princípios lá do Manifesto Futurista do Marinetti. De qualquer forma, o Lima, ele não suportou a ideia, por exemplo, de que a gente pudesse aqui, né, reproduzir alguma coisa assim. O Lima já viu com maus olhos toda essa história de modernismo associando a futurismo e criticou isso, né, num artigo lá para a revista Careta, e isso acabou, então, gerando uma indisposição dos jovens modernistas com o Lima, e eles acabaram depois contribuindo para uma espécie de apagamento mesmo da memória, né, do Lima durante décadas, e a memória do Lima Barreto só foi ser resgatada ali nos anos 50, 60, especialmente pelo trabalho do Antônio Cândido, né? Do contrário, Lima Barreto ficaria esquecido, como muitos outros, né, intelectuais da periferia. Aliás, uma coisa que foi muito usada pelo Mário de Andrade, inclusive, para criticar o Lima Barreto, era o fato dele ser suburbano, né, dele ser ignorante, né, que é uma injustiça tremenda, né? E Marcelo, né? Porque esse movimento, essa primeira fase, ela né? O pessoal acaba dividindo, indo até 29, né? Em 1930 seria, né, o início da segunda fase do modernismo, já com
Não se preocupando em marcar posição, mas sim já apresentar uma nova visão, e sim entrando as questões regionais, o outro Brasil, de fato, vindo, quem estava escrevendo o Brasil, né? O que você conta pra gente aí desse período, 29 para frente? Excelente, legal, Cintia. Olha só, aí eu acho que é lícita a crítica que se faz à perspectiva paulistocêntrica, né? Como se a geração de 30, a segunda fase modernista, fosse uma espécie de prolongamento apenas, né, do movimento paulistano, quando na verdade existe justamente uma espécie de ruptura, né? A gente tem lá o Manifesto Regionalista de 26, enfim, e uma tentativa de justamente romper com essa perspectiva paulistocêntrica, né? Então, o que acontece? A geração de 30, ela costuma ser chamada de geração do amadurecimento. Olha que interessante, né? A primeira fase modernista, a de 22, essa da Semana de Arte Moderna, do Oswald, né, da Anitta, do Mário, ela é chamada de geração heróica ou destruidora, né? Porque ela é a primeira, é aquela que vem à frente, dá a cara a tapa, mas se preocupa substancialmente em destruir os padrões estéticos do passado. Agora, olha a geração de 30, como ela é chamada, é a geração da reconstrução ou do amadurecimento. Por quê? Porque, na verdade, nós temos uma necessidade de reconstruir algumas tradições que 22 tinha destruído. Isso muito relacionado ao contexto histórico, né, Marcelo? Quando a gente tem ali, por exemplo, a quebra da Bolsa de Nova York, enfim, até dá uma situada no contexto aí que a gente tem na virada dos anos 20 para os anos 30, porque aí eu vou emendar falando um pouquinho sobre o sentido da geração de 30. Pode ser? Então, o Edi, aquele final da década de 20, com a crise de 29, e tudo aquilo que acaba reverberando pós isso, curiosamente a gente tem, aqui no Brasil, muito interessantemente, a gente tem a formação de duas grandes universidades. A gente tem a criação da USP, em São Paulo, a Universidade de São Paulo, e a gente tem a criação da UDF, que é a Universidade do Distrito Federal. Então, os anos 30, ele é marcado por isso. E aí você vê três grandes intelectuais que aparecem, né? Que é o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior, que aparecem nesse ensejo. A USP consegue se manter viva por uma pressão da elite paulistana, e a UDF, né, que é no Rio de Janeiro, acaba virando a UB, que é a Universidade do Brasil, que a UDF acaba, o Vargas impõe, né, a destituição dela, e ele cria a UB, que depois vira a UFRJ. Então a gente tem um momento em que há uma efervescência intelectual pela primeira vez no Brasil, onde você tem universidades, ou uma proto-universidade, com estudos de sociologia, de filosofia, de antropologia, genuinamente brasileiros. Claro que com uma grande influência europeia, né? A USP, ela é criada com toda uma influência europeia, mas isso aí é um desdobramento da Semana de Arte Moderna. A UDF é criada com toda uma influência europeia, principalmente francesa, e que tem uma perspectiva inovadora e independente. E, curiosamente, o Vargas usa essa perspectiva inovadora e independente como um marco para ele conter isso, para ele quebrar isso. E ele dizia, não, mas essas universidades não são nacionais. Elas têm uma presença europeia, elas têm uma influência europeia. Então, portanto, elas não podem se constituir a partir de um elemento nacional. Então, a USP, ela é mantida por conta do governo do Estado de São Paulo, mas a UDF não. A UDF, ela é limada, e aí eles constroem a UB, que é a Universidade do Brasil. Mas isso tudo é um desdobramento dessa Semana de Arte Moderna. Porque a gente pega o Sérgio Buarque de Holanda e o Gilberto Freire como elementos influenciados por essa Semana de Arte Moderna. Claro que cada um do seu jeito.
Mas a preocupação dessa intelectualidade, qual é? É tentar compreender o Brasil. Então, o Gilberto Freire, do seu jeito, ele vai construir a ideia, né, absolutamente combatida hoje, da democracia racial, de que a Casa Grande, a senzala, eram elementos constituídos pelo senhor, e o senhor de engenho estava ali como pai de todos, né, em Minas Gerais. Mas isso é a primeira vez que você tem uma perspectiva nacional. Aí você tem o Sérgio Buarque de Holanda, quando ele desenvolve a teoria de que do homem brasileiro, da cultura brasileira, está vinculada ao elemento colonizador. E o Caio Prado Júnior, que propõe uma revolução sobre tudo isso. Então você tem 3 intelectuais que são forjados a partir desse elemento que se origina da Semana de Arte Moderna, porque é uma continuidade, 22, 30, anos 30, e você tem esses 3 intelectuais que fazem desenvolvem uma compreensão do Brasil a partir de uma ideia genuinamente, do ponto de vista deles, nacional. Então você tem esse elemento que reverbera no pensamento intelectual nacional. Interessante. Porque observa, então, que ao mesmo tempo em que existe, claro, né, uma continuidade, existe também uma particularidade nova, né, nisso que vai surgir nos anos 30. Então, o que acontece para efeito assim da gente diferenciar gerações de 22 e de 30, aproveitando a contextualização aí feita pelo Borretti? A geração de 22, como eu tinha dito, ela é uma geração chamada heróica, destruidora e tal. E a de 30, reconstrução ou amadurecimento. Quer dizer, o que precisa ser reconstruído? A tradição realista da narrativa. Por quê? Por conta de um contexto histórico bastante turbulento. Então a gente tem aí a crise de 29 e seus efeitos, a gente tem também toda a mudança, né, que acontece politicamente com a Revolução de 30, como ficou chamada, certo? Então nós vamos perceber que existe então uma necessidade de documentar a realidade que a estética modernista de 22 não permitiria. Por exemplo, qual é o paradigma de narrativa que a gente tem na geração de 22? Macunaíma, que é uma narrativa francamente influenciada pelo surrealismo, né, por aquelas estéticas né, anárquicas, em que a gente vai ter a dissolução dos elementos de tempo, espaço. Né? Então, quer dizer, essa narrativa ela não dá conta de fazer o quê? De documentar a realidade histórica e de fazer algum tipo de intervenção histórica. Né, de intervenção social, perdão. Então, o que acontece é que a geração de 30, ela busca resgatar a narrativa de matriz realista, né, a narrativa, vamos dizer, engajada, e ao mesmo tempo ela preserva as conquistas de 22. Ao mesmo tempo, ela dá manutenção, por exemplo, à questão da linguagem, que é uma linguagem popular, que é uma linguagem né, mais ligada mesmo ao cotidiano, né, ao homem comum, tá certo? Então isso é bastante interessante. Eu acho que um exemplo fabuloso disso é o nosso Jorge Amado, né? E eu acho que a partir daí a gente também tem um salto muito interessante, porque durante muito tempo a gente tinha uma literatura, de repente, que queria falar para o povo, né? Ou melhor, que falava pelo povo, mas que não falava para o povo. É isso. Uma literatura que falava pelo povo, mas não falava para o povo. E aí nós chegamos com o Jorge Amado, que é um cara que fala para o povo. Pessoas né, do povo liam Jorge Amado, e por isso que, aliás, os livros de Jorge Amado foram queimados em praça pública né, pelo Estado Novo. Em 37 aconteceu isso, inclusive com Capitães da Areia, principalmente, né, que era o livro que tinha sido recentemente publicado pelo Jorge Amado. Então isso é muito interessante, eu acho que isso também nos ajuda a entender mais uma vez aquele questionamento sobre o caráter elitista da Semana de Arte Moderna e tal. Quer dizer, eu acho que a gente tem um movimento progressivo, né, de conquista populares. E num primeiro momento, de fato, parece que a gente tem o quê? Se está dando voz ao povo na geração de 22, por exemplo, mas a partir ainda né, dessa literatura, dessa arte produzida no seio da elite. Né? Olha o Mário de Andrade, na Semana de Arte Moderna, ele declama, entre outras coisas, ode ao burguês. Eu insulto o burguês.
o burguês níquel, o burguês, o homem curvas, o homem nádegas, come-te a ti mesmo, ó purê de batatas morais. Então, tem essas coisas meio dadaístas no poema, né? Mas chega num determinado momento que ele diz assim, ó minha filha, que te darei pelos teus anos, colar de pérolas, conto 500, mas nós morremos de fome. Olha que legal. Tá? Então, quer dizer, a geração de 22 não tinha como principal propósito, né, a questão ética, digamos assim. Tinha a questão estética. Tá? A geração de 22 teria, em primeiro lugar, a questão estética. E a geração de 30 ela vai, então, trazer a questão ética, a questão político-social para um primeiro plano. Né? E, aos poucos, a gente começa a perceber mesmo que essa literatura começa a dialogar ainda mais, né, com as camadas populares. O que a gente está vendo hoje, né, como mais um degrau nessa escalada aí, vamos dizer, de representatividade e justiça que a gente busca, né, sempre na sociedade, na cultura, em tudo. A gente está percebendo que agora começa a haver uma maior possibilidade de expressão das próprias camadas populares. Né? Quer dizer, num primeiro momento, a elite falava sobre o povo. De repente, a elite começa, né, ou pelo menos uma parte da elite começa a falar para o povo. De repente, o povo começa a falar. Aí a gente tem a expressão da periferia, a gente tem a cultura hip hop, né? A gente começa a perceber um movimento muito interessante nesse sentido. É o progresso da história, da humanidade, da cultura, da literatura. Agora, só falta uma coisa para ficar perfeito, que é a gente ter não apenas o direito de vocalizar alguma coisa, né? Mas vamos dizer assim, da gente também poder ter a capacidade de difundir isso. Quer dizer, essa expressão popular ainda fica muito restrita porque, vamos dizer que os meios de produção simbólica ainda estão nas mãos, né, de poucos. Né? E a ilusão de que a internet vai democratizar tudo é lamentavelmente um castelo de cartas. Porque, afinal de contas, nós temos... Ela tem um dono. Exatamente. Né? A gente está aqui dentro, né, de uma plataforma, né, que vai minimizar o nosso alcance. Né? E não temos controle nenhum sobre ela. Exato. E tem o Deus algoritmo lá para dizer se a gente vai ser assistido ou não vai, se a gente vai ser assistido ou não vai. Né? E aí, de repente, se a gente injeta uma grana, a gente vai ser mais assistido. Então, quer dizer, a gente ainda tem um caminho a percorrer pela frente. Mas olha que legal como os movimentos que a gente está estudando de 100 anos atrás reverberam, né, na cultura dos tempos atuais. Né? E pegando esse gancho, Edi, eu queria comentar que aí você, lá, né, do início do século XX, né, o número de leitores, o número de pessoas que tinham acesso à universidade, o número de alfabetizados, né, o número de analfabetos, né, que era a grande maioria, comparando com o passar do tempo, né, então hoje você vê mais pessoas com acesso a leitura, a universidade. Então, você percebe também que se formando um público leitor, né? Com todas essas limitações que a gente tem. Então, o discurso que realmente quem tinha acesso, né? Justamente porque a gente está falando, a própria intelectualidade era de elite, hoje, se você comparar em dados demográficos, em dados concretos, né, você já percebe mais pessoas, mas ainda muito limitante, né? A gente não tem controle dessa produção. E uma questão que você comentou, interessante, né, que eu penso, né, ser um importante legado, a questão estética, que é a questão de você ficar livre de amarras. Né? Então, antes do modernismo, as escolas eram mais quadradinhas, então, não que as pessoas não pudessem escrever fora daquilo, só que elas não eram publicadas, não eram lidas. Praticamente são trabalhos de arqueologia, para você descobrir quem estava escrevendo naquele momento. Né? Até a gente tem um exemplo aí que caiu ano passado no vestibular da UFSC, esse ano, na verdade, né? A Júlia Lopes de Almeida, né? Que foi praticamente um trabalho de arqueologia para encontrá-la, assim como o Lima Barreto e outros tantos que a gente nem se dá conta. Mas a questão da liberdade estética, hoje a pessoa escreve o que quiser, mas sem desprezar o passado.
para você buscar naquilo que está lá atrás o conhecimento, né? O conhecimento acumulado coletivamente, produzido coletivamente e tendo mais ferramentas de produzir outros conhecimentos também, mas de ter esse legado, né? De não desprezar o passado, mas não ficar amarrado às formas. Hoje há uma liberdade total, a pessoa escreve a narrativa da forma que quiser, né? Então, temos aí essa questão. Inclusive, foi uma outra coisa que eu comentei contigo, também, que outra efeméride, aí, principalmente na literatura, que vai ser muito falada, que são 100 anos da publicação do Ulisses, do James Joyce, né? Que também é tido como um marco do modernismo na literatura mundial, né? Escritor irlandês, né? Então, uma narrativa absolutamente diferente, rompe com os parâmetros anteriores, né? Então, tem essa reverberação, a própria, nos anos seguintes, os próprios conhecimentos da psicanálise, né? O Marcelo pode falar um pouco sobre isso. Isso também teve uma influência na narrativa, né? A Clarice Lispector, que a gente trabalhou bastante ano passado, né? Teve muita influência, bebeu nisso. E onde é que ela entra nisso, né? Porque eu já vi alguns livros falando de terceira geração do modernismo e outros pós-modernismo, né? Ou seja, e aí a palavra já o próprio conceito de pós-modernismo já é bem polêmico. Temos, na verdade, uma continuidade do modernismo, porque isso tudo já estava lá, esse modelo social, econômico, cultural já estava em germe lá e continua reverberando de outras formas. O que a gente pode dizer sobre isso, né? Esse futurismo, essa bela época, né, que o Marcelo mencionou. Hoje a gente vê algumas tragédias tristes aí, como essa de Petrópolis, como as chuvas que assolaram a Bahia, Minas, São Paulo, Tocantins e outros lugares, como efeito dos extremos climáticos, também com muito efeito da questão do modelo, da forma de desenvolvimento econômico que a gente tem atrelado a tudo isso que está desde nessa gênese, né? Que trouxe muita coisa para frente, mas também, junto com isso, uma série de mazelas, né? Então, fazer um comentário que eu não poderia deixar de fazer, já que a gente está tocando nessas questões aí do futurismo, né? Que me parecia uma coisa tão distópica e hoje parece tão real. Eu acho que não tem nada mais futurista no sentido marinetiano de futurismo que a política neoliberal, né? Se a gente vai pensar... Porque o Marinetti, né, no Manifesto Futurista, ele fala, por exemplo, na destruição de museus, na queima de bibliotecas inteiras, porque o passado não contribui ativamente para nada, né, do futuro. Então, que o homem do futuro, né, enfim, ele se forja a partir do nada, né? Então, quer dizer, a gente teria um ser ahistórico, né? Então, existe essa negação da história, existe essa negação, né, do nosso processo dialético, né, do contínuo da história, enfim. E essa atitude mesmo de desprezo, né, pela intelectualidade. Veja, né, essa ideia de queimar bibliotecas inteiras não era uma ironia, tá certo? E, de fato, isso foi levado adiante depois, né, por vários regimes fascistas, inclusive a gente sabe, né, da fusão que vai haver ali entre a figura do Marinetti e o fascismo de Mussolini. Mas, enfim, nada tão futurista no sentido marinettiano quanto o neoliberalismo. Porque, veja, os caras conseguem destruir Notre Dame, conseguem destruir o Museu da Palavra, porque, veja, a omissão também é destruição. Você não investir minimamente na preservação do seu patrimônio histórico e cultural, que envergadura moral tem esses caras depois para ficar falando lá do Talibã, por exemplo, e tal? Quer dizer, eles destroem de uma maneira cínica, que é simplesmente fazendo de conta que, né, enfim, não tem nada a ver com isso. Mas, né, quer dizer, negligenciar investimentos mínimos para a preservação do nosso patrimônio histórico e cultural é destruí-lo, né? E deveria ser responsabilizado como, né, enfim, como dolo, e não somente como culpa. Isso vale também para algumas coisas que são apontadas como tragédias ou catástrofes naturais que poderiam também ser evitadas se houvesse, né, um mínimo de responsabilidade em relação, né, à coisa pública e ao interesse
público e não apenas, né, em relação à questão dos interesses econômicos de pequenos grupos. Mas, enfim, é muita cara de pau, né? Depois esses mesmos caras virem falar de ambientalismo. Mas, enfim. Agora, em relação à geração de 45, o que a gente deve perceber é que, de fato, existe uma grande polêmica, né, entre os estudiosos da literatura quanto à existência mesmo de uma terceira fase modernista, porque autores como Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, né, vão ser apontados como autores da geração de 45, mas o que teriam eles em comum, entre si, inclusive, né? É um pouco difícil a gente encontrar uma certa homogeneidade entre esses autores com temáticas e linguagens tão peculiares e tão díspares entre si. Então, eu particularmente, eu procuro sempre tomar posição nas coisas, senão não fico neutro, não. Eu entendo que não existe aqui uma terceira fase modernista em 45. Né? Por isso, quando tu até me provocaste a respeito das gerações e tal, eu falei da de 22 e da de 30. E não falei da de 45, porque eu não entendo a de 45 como uma terceira fase modernista. Eu vejo que há uma grande heterogeneidade entre esses escritores, né? E já não entendo isso mais como, né, uma terceira fase do movimento modernista. Tá? Mas é isso. Costumam ser apontados esses três escritores como os grandes ícones da geração de 45, e aqueles que sustentam a tese de que sejam eles uma terceira fase modernista, vão dizer que há na linguagem, uma ênfase na linguagem, uma questão, essa geração seria então a geração instrumentalista, que o instrumento do escritor é a linguagem. Então, ora, qual é o escritor que não, né, vamos dizer, que não vai lapidar a sua linguagem, que não leva em consideração a linguagem como ferramenta do seu fazer artístico? Né? Então, eu acho que isso é realmente uma tese, né, bem precária, essa de que seria uma terceira fase do modernismo. Tá? É isso. Marcelo. Sim. Quer comentar aqui sobre essa questão aí do que veio depois? Acho que o Marcelo ia falar sobre a questão também da prosa intimista, né? De uma questão mais existencialista que começa a aparecer a partir daí, certo? Isso, foi. A questão que eu queria até colocar com relação a esses movimentos é que o Edi estava falando e só me veio à mente a morte recentemente da Tina, que era uma mulher muito ligada ao movimento punk de São Paulo, que morreu tem mais ou menos um mês, e que é justamente um movimento de ruptura. Né? É um movimento que propõe alguma coisa diferenciada. Eu pensei na Tina, por conta do que o Edi falou, em função daquilo que se coloca por conta do modelo de produção de riqueza que se tem. Então, enquanto você não tem um modelo um modelo de produção de riqueza onde você quer efetivamente romper com isso, você vai estar o tempo todo reprisando coisas que contestam uma ordem vigente. Isso é fato, né? Agora, com relação à questão existencialista, eu acho que fica muito claro com a Clarice o quanto isso acaba forjando a sua condição de escritora, né? A preocupação com o que é o ser humano, o que é a existência do ser humano, o que é o ser enquanto ser, como diria o Sartre, né? Então, me parece que a geração de 45, né, que eu estenderia para 40, ela teria essa preocupação e a partir daí você tem uma preocupação do que é a existência humana. Então, você muda um pouco o foco. O denuncismo do trabalhador, do operário, das condições de existência física para uma condição de existência emocional, para uma condição de existência existencial. Eu acho que isso aí é um elemento, é um recorte muito interessante que se coloca aí. Uma última questão que eu queria trazer aqui, para a gente já ir se encaminhando aí
o final, mas vocês fiquem à vontade para falar, que eu já vejo também, como é uma questão que volta e meia aparece na história, e a gente perguntou ali, né, a própria pergunta, era um movimento nacionalista, de que Brasil a gente está falando? E quando a gente fala aí dos 200 anos de independência, independência de quem, de que, como, né? Essa coisa do que é ser brasileiro e do que, né, que se ostenta a bandeira do Brasil, né, qual nacionalismo, isso também estava em germe lá no movimento, na questão do que reverberou ali a partir da semana de 22, né? Então, o próprio Manifesto Pau Brasil e o movimento ANTA, né, que também traziam a questão do nacionalismo, mas nacionalismos distintos, né? Uma coisa é o ufanismo, e que é justamente os momentos de ditadura no Brasil sempre buscaram trazer esse tipo, né, de nacionalismo, e que a gente vê hoje, né, muito presente, né, de algumas tentativas, inclusive até toscas, porque é um Brasil que não olha para o Brasil também, né? Mas a diferença do próprio conceito, né, de nacionalismo. Que nacionalismo a gente quer? Um nacionalismo que seja avesso a qualquer estrangeiro, né? Ou um nacionalismo que preserve as raízes e que tenha uma integração entre os povos do mundo, né? Ou algo que se feche em si mesmo. Então, são questões que hoje também estão na ordem do dia. Os nacionalismos, não só o nacionalismo brasileiro, né? Isso com certeza vai ser palco aí de disputa agora, 7 de setembro, né? Que Brasil, né? É diário, mas isso simbolicamente vai ter uma força muito grande. Então, eu queria, para finalizar, para a gente ir se encaminhando aí para o final, essa questão aí, ou outra que vocês queiram fazer também. Beleza. Bueno, vamos falar sobre nacionalismo, então, a contribuição que o modernismo de 22 tem para a gente a respeito disso. E a gente vive hoje um momento, né, da perspectiva pós-moderna, né, em que a verdade ela se relativiza na ideia de haver diferentes versões e tal. Eu, particularmente, acho mais interessante a perspectiva do Lenin, que a verdade é concreta, né? Então, se a gente vai pensar em Brasil, se a gente vai pensar em nação, no conceito de nação brasileira, a gente não pode pensar em nação de forma abstrata, né? Quer dizer, o Brasil, que vai se resumir a algum tipo de simbologia, algum tipo de ufanismo baseado numa mitologia indígena. Bom, isso então o Plínio Salgado, né, e a sua camarilha lá tentaram construir ali como imaginário, né, em abstrato de Brasil. E eu vejo que o Oswald de Andrade ele foi muito mais coerente na construção da perspectiva nacionalista dele, né? Deixando de lado esse purismo, né, que tinha lá o movimento da ANTA, do verde amarelismo, e a princípio com a poesia pau-brasil, né, trazendo o Brasil como um país de contrastes, né, quer dizer, o urbano e o rural, né, o moderno e o arcaico, o rico e o miserável, isso já aparecia em poesia pau-brasil, né, e isso vai se radicalizar no Manifesto Antropofágico, né, de 1928, na revista de Antropofagia, enfim. Então, a concepção de antropofagia ela é uma ferramenta sensacional para a gente interpretar cultura brasileira, identidade brasileira, brasilidade, e tanto isso é verdade, né, que ela vai ser retomada volta e meia, né, como, por exemplo, aconteceu com o movimento tropicalista nos anos 60 e 70 ali, né, a retomada do conceito de antropofagia para tentar, né, dar liga para quem somos nós brasileiros, para né, para responder de maneira satisfatória a esse questionamento. Então, o Caetano Veloso lá, na canção Tropicália, ele vai fazendo, né, uma colagem de vários elementos contraditórios, né, e tal, mas isso, né, é herdado do quê? É herdado do conceito, então, de antropofagia de Oswald de Andrade. Aliás, é deliberadamente inspirado nesse conceito. E o conceito é legal, é bacana, a história do surgimento dele também, porque foi inspirado na tela da Tarsila, né, o Abaporu, na época, inclusive, em que o Oswald e a Tarsila estavam juntos e, né, eram o casal Tarsivaldi.
O momento mais produtivo, mais genial de ambos foi esse, né? Então a Tarsila fez a tela originalmente para presentear o Oswald, e na tela, né, como todos sabem, né, o Abapuru é tão icônico, nem precisamos ficar aqui fazendo descrições, né, e ficar tentando trazer à mente o Abapuru, porque basta falar o nome Abapuru, você já sabe, né? Aparece aquela figura, né, humana com a cabeça aparentemente do tamanho de um amendoim, um pezão gigante, uma mão enorme tocando o solo. As cores, o verde, o amarelo, o azul, são inegavelmente, inequivocamente uma referência à brasilidade. Soma-se a isso a ideia do sol escaldante, que remete à tropicalidade, o cacto, tudo isso vai construindo uma ideia de brasilidade na tela, e evidentemente a figura humana que centraliza a tela não poderia ser senão a representação do povo brasileiro. Mas de que forma o povo brasileiro está ali representado? Num primeiro momento, parece que estamos diante de uma desvalorização da nossa capacidade intelectual e criativa, porque metonimicamente a cabeça pequena representaria então uma incapacidade para esses saberes e fazeres. Todavia, o que a gente pode pensar depois é que tudo se trata de um genial jogo de perspectiva. Porque se um pé gigante, uma mão gigante toca um solo, tem um outro braço que parece pequenininho aqui, né? Justamente nessa posição aqui de figura pensante. Ora, por que o que está mais perto do meu campo de visão parece ser maior e o que está mais longe do meu campo de visão parece ser menor? Porque é um jogo de perspectiva. E nisso a Tarsila faz uma provocação genial, que é mostrar que nós estamos habituados a enxergar o brasileiro, né, como, né, pé e mão, como trabalho braçal. Né? Nós estamos condicionados a uma percepção desse modo, mas isso não significa dizer que nós não tenhamos uma capacidade pensante, porque a cabeça aparece lá em cima, perto do sol, né? Da iluminação, das ideias, da criatividade, certo? E, aliás, é interessante porque essa figura, então, pode ser vista agora como uma figura gigante. Quer dizer, é uma figura gigantesca, o povo brasileiro e a sua cultura. E aí, olha que interessante, né? Abaporu significa, vamos traduzir, né, como canibal. Certo? Antropófago. E o Oswald tem um insight vendo a tela e ele pensa, caraca, é isso? Né? A cultura brasileira é uma cultura antropófaga. Nós somos um povo, né, feito a partir justamente dessa assimilação criativa de todas as influências que nós recebemos. O conceito de antropofagia cultural, ele é bastante simples nesse sentido. Tal qual os nossos ancestrais, tupinambás, que devoravam o inimigo para absorver suas forças, né? O povo brasileiro vamos dizer, a nossa cultura brasileira é uma cultura devoradora de outras culturas. Né? Diz o Oswald de Andrade no Manifesto Antropofágico, nunca fomos catequizados. Quer dizer, nós não somos passivos na aceitação, na cópia de alguma coisa importada, né, de alguma coisa que vem de fora. Na verdade, nós nos apropriamos de todas essas influências e damos origem a alguma coisa nova. E isso é feito sempre de maneira muito anárquica e muito criativa. Né? Então, quer dizer, o povo brasileiro é realmente muito original, genuinamente criativo. Quando, por exemplo, vamos pegar um exemplo, né, da nossa cultura do século XX ali, bossa nova. Cara, tem a fusão do jazz estadunidense com o samba, né, da cultura brasileira, mas de matriz africana, mistura isso, dá origem a um produto nacional tipo exportação, bossa nova. E todo mundo vai reconhecer, o mundo inteiro reconhece como brasileiro, né, esse gênero. Então, quer dizer, nós fazemos muito isso. A língua portuguesa nós tomamos de assalto, transformamos em língua brasileira. Né? Quando aconteceu a reforma ortográfica, ela tocou muito mais, afetou muito mais, por exemplo, a ortografia lusitana do que a nossa. Certo? Então isso é muito interessante perceber o quanto a cultura brasileira é de fato uma cultura, né, genuinamente criativa, capaz de se apropriar de muitas influências, mixá-las e dar origem a alguma coisa nova. O que é o povo brasileiro, então? O povo brasileiro é um povo mestiço, né? Um povo que traz justamente na sua, né, essência a mistura, e é justamente a partir dessas misturas e dessa criatividade que se faz uma cultura sem par, sem igual no mundo inteiro. E é preciso valorizá-la, e é por isso que a gente está aqui hoje. O Marcelo caiu ali, já estou chamando de novo aqui, ver se ele aparece aqui para finalizar o nosso papo, né? Mas enquanto ele não volta, Edir, você não comentou sobre o sapo. O poema Sapo, porque quem é que escreveu, quem foi que falou, porque a gente não falou dele aqui, e eu sei, porque teve um outro vídeo que a gente fez, que você disse que é um dos seus poetas prediletos. É verdade. Não me esqueça disso aí. É verdade, é verdade, é verdade. É um dos meus poetas preferidos e durante algum tempo, porque a gente tem fases, né? Ele foi meu poeta preferido, mas é um dos meus poetas preferidos, tá? O poema Os Sapos, do Manuel Bandeira,
Ele é um poema bastante interessante porque ele faz o uso mesmo da paródia, né? Ele se apropria da linguagem dos parnasianos, inclusive o poema é metrificado, né? Ele foi publicado originalmente em 1919, num livro chamado Carnaval. O Manuel Bandeira ele foi apelidado, né, foi chamado pelo Mário de Andrade de São João Batista do modernismo, porque ele teria anunciado, né, a boa nova do modernismo e tal. Porque sim, antes mesmo, né, da gente ter ali a Semana de Arte Moderna como uma ideia e depois dela ter se consolidado, como se consolidou, a gente já tinha então algumas obras que já vinham esboçando essas novidades. E o Manuel Bandeira foi o primeiro cara a fazer mesmo o uso de versos livres sistematicamente dentro de uma obra, e essa obra foi Carnaval. O livro tem esse título e o Manuel Bandeira dizia assim: no Carnaval todos os ritmos se permitem. Tá? Então ele usou tanto dos ritmos de poesia tradicional quanto dos ritmos de poesia moderna. Agora, olha que interessante, esse poema ele usa os ritmos de poesia tradicional para parodiar o parnasianismo e ridicularizá-lo. E, aliás, ele acaba dando nome aos bois. Chega uma hora que ele diz assim, né? O sapo parnasiano, o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Quer dizer, ele está fazendo a referência a esse ritmo constante, repetitivo, chato e maçante da poesia parnasiana. Por isso que tem aquele negócio do foi, não foi, né? Foi, não foi, foi, não foi. Foi, não foi. Eles são sapos, né? O coachar dos sapos é uma referência bastante jocosa, né? Bastante irônica, bastante bem-humorada aqui ao caráter repetitivo, maçante da poesia parnasiana que está sendo, né? Que está sendo criticada aqui, então, pelos modernistas. E no final ele fala lá de um sapo cururu, transido de frio, né? Que fica lá sozinho fora do rio. E esse sapo cururu que aparece lá no final? O sapo cururu é o poeta popular, é o poeta modernista que um pouco esquecido, de canto ali e tal, ninguém olha para ele, mas esse seria o genuíno poeta, seria o verdadeiro poeta, né? Ao passo que os outros apenas ficam tentando disputar vaidades ali para ver quem é o melhor, né? Logo no início do poema diz, né? Eles saem da penumbra, a luz os deslumbra, então ele está debochando mesmo desse jogo de vaidades dos poetas consolidados lá, das escolas tradicionais. E quem leu e o que causou lá, porque causou um burburinho e vai, assim. Beleza, então olha só, essa é uma questão, às vezes as provas trabalham, né, as provas de vestibular e tal, com essas pegadinhas, tipo, Manuel Bandeira fez o poema para a Semana de Arte Moderna. Não, já tinha sido publicado em 19. Manuel Bandeira leu o poema. Não, ele não leu o poema porque ele estava com, né, mais uma das crises dele, né, de saúde. Ele tinha tuberculose, diagnosticado tuberculose desde os 18 anos de idade. Ironicamente, ele achava que ia morrer logo, né, e passou a vida inteira achando que ia morrer no dia seguinte e viveu, né, 86 anos. Mas, enfim, ele acabou não estando presente justamente nessa noite, que era a noite da declamação do seu poema. Curiosamente, ele aparece na fotografia da semana, que foi tirada lá no início, certo? Mas no dia, na segunda noite de eventos em que ele deveria ler o seu poema, ele não se fez presente. E quem fez a leitura, então, foi Ronald de Carvalho, que parece ser um cara que está sempre na hora certa, no momento certo, no lugar certo, porque ele foi o único brasileiro que participou do lançamento da revista Orfeu, em Portugal, do modernismo português, e depois aqui no Brasil coube a ele esse momento, que é considerado o momento que é o auge da polêmica e, portanto, o auge da própria semana. Não vamos esquecer que a grande estratégia dos modernistas para eternizar a Semana de Arte Moderna foi justamente a polêmica. Não estaríamos falando da Semana de Arte Moderna aqui se não tivesse sido, de fato, algo muito polêmico, né? Então, quer dizer, foi uma estratégia de marketing. Falem mal de mim, mas falem de mim. Quer dizer, a leitura do poema Os Sapos era um ataque ao gosto do público. Todo mundo que estava lá no Teatro Municipal, basicamente, era o fã-clube de Olavo Bilac. E o poema é uma afronta, né, ao Olavo Bilac e ao parnasianismo, inclusive com referências paródicas a um famoso poema de Olavo Bilac chamado Profissão de Fé. Quando ele diz, meu poema é como lavor de joalheiro, né? O Olavo Bilac tem um poema lá em que ele compara fazer poesia a fazer uma joia, que é o poema chamado Profissão de Fé. Então, é bem interessante perceber que existe uma atitude deliberada de bater no gosto do público. Ou seja, os organizadores da Semana de Arte Moderna queriam causar, queriam polemizar, e a vaia era mais do que esperada. Aliás, até hoje, né, é uma coisa que se comenta, mas não existe uma documentação que possa se comprovar isso. Mas que o Oswald de Andrade teria, inclusive, dado uma grana para alguns estudantes da Faculdade de Direito lá para jogarem tomates e vaiarem, xingarem e tal. Ou seja, de fato, parece que os modernistas queriam insuflar o público a vaia e as atitudes hostis mesmo, de propósito, justamente para que isso aparecesse nos jornais no dia seguinte, e foi o que aconteceu. Pois é, o Marcelo não está conseguindo voltar para a internet, está aparecendo aqui para mim.
E vamos então ficar por aqui. Agradeço imensamente, Edi. Agradeço o Marcelo também por esse papo, que é sempre muito legal e enriquecedor com vocês, né? A gente vai deixar esse vídeo aqui disponível, depois eu vou mandar lá para o YouTube também, vou te mandar, tá bom? Show! Massa! Que legal, Cíntia. Obrigado mesmo pelo convite, pela iniciativa. Obrigado, Marcelo. Né? E a gente volta a se encontrar. Certamente vamos fazer outro desses bate-papos aí. Tá certo, querido. Gente, boa noite, obrigado e até a próxima. Boa noite.